segunda parte da Praça. Hoje vamos falar, tal como vos dissemos há pouco, sobre Fátima, as aparições de Fátima que fazem neste ano de 2017 100 anos do registro das aparições, com inclusive a vinda do Papa Francisco a Portugal. A jornalista Patrícia Carvalho tomou esta aventura como um objetivo da sua vida, de investigar o que existia na altura sobre aquilo que sucedeu há 100 anos. E dessa tomada de consciência resultou este livro que eu tenho aqui na minha mão, Milagre ou Construção, e a Patrícia Carvalho está aqui connosco para nos justificar em primeiro lugar. Olá, bom dia, Patrícia. Este título não é à toa, não é, Patrícia? Não é. Não é? Sim, mas provavelmente irias começar por aí. O que lhe levou a escrever sobre o fenómeno de Fátima? Se é uma mulher religiosa, se teve educação religiosa? Bom dia. Não, acho que sou como muitos católicos portugueses. Fui batizada, fiz as comunhões e confesso que não pratico muito. A ideia de fazer o livro partiu de um convite da editora, que eu abracei imediatamente, porque de facto era algo sobre o qual eu sabia muito pouco e que faz parte da nossa história. É um acontecimento fulcral da nossa história e apeteceu-me logo começar a investigar e perceber o que é que tinha acontecido. E foi muito bom, foi muito interessante toda a envolvência, a questão da Primeira República, a forma como isso também... Como foi tratado na altura, não é? Sim, como foi tratado na altura e aquele conflito que existia entre o governo e a Igreja e como Fátima surge no meio disso tudo. Foi apaixonante, de facto. E a intenção da Patrícia não foi tirar conclusões deste livro, certamente terá as suas e as suas convicções, mas sim deixar isso ao leitor. Ou seja, as informações são factuais, o que buscou, não é? Não era possível. Não era possível. Para ser um trabalho sério, não podia agora vir tirar uma brilhante conclusão sobre se as crianças viram ou não alguma coisa, porque não há nenhuma prova documental conhecida, pelo menos. E até porque elas já faleceram. E elas já faleceram e, portanto, não seria sempre uma opinião pessoal. O que eu fiz foi pegar no que existe em termos de documentação e contar a história. E contá-la de forma cronológica foi uma opção que, assim que comecei a investigar e a ler tudo o que existia, e muitos dos livros que foram publicados também até à data sobre Fátima, porque há imensos, achei que era preciso fazer uma distinção cronológica, porque a mensagem que existe hoje tem muito pouco a ver com a mensagem de 1917. As coisas evoluíram muito e portanto, pareceu-me que era importante perceber-se o que era Fátima em 1917, como o processo se desenvolveu e como foi sendo alterado depois neste século. Tem que se perceber também o que era o país, porque sem dúvida. Era Lisboa e depois existia um imenso país rural, não é? Sim, um imenso país rural com uma população maioritariamente analfabeta e de facto, muito presa à sua igreja, ao seu padre, que acabava em muitos sítios, em muitas aldeias, como Aljustrel e ali na zona de Fátima, por ser quase a pessoa a quem se pedia conselhos, quem orientava a vida da comunidade. E é nesse contexto, e de grande batalha, fala-se mesmo numa guerra religiosa entre o governo e a Igreja, que surge Fátima, que não é um fenómeno único. É bom que se diga, 2 dias antes tinha havido uma aparição muito semelhante também a um pastorinho em Ponta Barca, que depois acabou por não ter as repercussões que Fátima teve, julgo eu, sobretudo porque não houve o empenho, não houve um bispo como houve em Fátima, que depois tomou conta do processo e o fez desenvolver. Patrícia, a ideia que nós temos é que a Igreja foi a primeira a tentar descredibilizar aquilo que os pastorinhos disseram na altura. Não foi muito. A Igreja manteve alguma cautela, de facto. Era-lhe também benéfico manter essa cautela e distanciamento, precisamente por causa do conflito que existia com o governo. Os jornais republicanos, sim, atacaram violentamente Fátima e sem qualquer tipo de prova. Começaram a publicar imediatamente que tudo aquilo era um embuste, que tinha sido forjado pelos padres e nunca apresentaram prova nenhuma, inclusivamente nunca falaram sequer com as crianças. Não é? A Igreja manteve algum distanciamento, surgiram algumas vozes críticas dentro da Igreja, mas que não eram muito bem vistas por outros círculos da Igreja, como ainda hoje acontece, não é? Que julgo eu em relação ao fenómeno, manteve alguma cautela. Não houve um distanciamento total
diria eu. Houve mais uma aparência de distanciamento, porque iam sendo introduzidos uns pauzinhos aqui e ali para deixar a esperança nas pessoas de que algo maravilhoso ou diferente estava ali a acontecer, mas foram de facto muito mais cautelosos do que nomeadamente os jornalistas republicanos, sem dúvida. Sim, ter-se-á aproveitado quer uma facção, quer outra, desta revelação destas crianças. Sim, sim, é? sim. Sim. Houve mais um aproveitamento que Foi um campo de batalha. Foi autêntico, Foi não é? que a Igreja ganhou, sem dúvida nenhuma, mas lá está, a República não se soube comportar nessa matéria, nessa altura. Não souberam investigar. Limitaram-se a acusar sem ir, provas, de facto, ver o que é que... Eu acho que a maior parte deles nem sequer foi ao local, portanto, ver o que é que tinha acontecido. E portanto, isso, obviamente, num contexto em que estávamos de muitas dificuldades, vivia-se a Primeira Guerra Mundial, havia uma crise tremenda de fome em Portugal, portanto, todo o contexto era propício a que a população, de facto, quisesse que estivesse ali a acontecer alguma coisa de milagroso, e nós não sabemos se aconteceu ou não, mas era propício a que Fátima crescesse como cresceu, e a Igreja soube aproveitar isso muito bem, de facto. Sim, depois sabemos que houve, até por parte da Diocese, a compra dos terrenos em torno do local. Do local onde... Assim que o Bispo chega, começa esse processo, ainda antes que isso foi uma coisa que me surpreendeu quando eu estava a fazer a investigação, porque de facto isso acontece antes de haver o processo canónico, que depois irá validar as aparições e irá dizer que as crianças são dignas de que acreditem nelas. Portanto, já estava a ser construído o santuário, já tinha sido pedido um projeto para a construção do edifício, propriamente dito, quando ainda não estava... Mas começa por ser o povo, não é? Começa por ser o povo. Estes fenómenos começam sempre por ser fenómenos. Sim, começa por ser o povo a construir, seja o que for, não é? A azinheira, aquela em volta da azinheira, a colocação das fitas, das florzinhas, é imediato. Aliás, o fenómeno só chega aos jornais em julho e nessa altura já centenas e alguns milhares de pessoas estão a deslocar-se para ali das imediações, porque o passa-palavra de que algo daquela dimensão estava ali a acontecer tinha funcionado muito bem e, portanto, as pessoas... Era um fenómeno sobretudo popular, começou por ser um fenómeno sobretudo popular. Sim. Tinha conhecimento pelos estudos e por aquilo também que nós aprendemos na nossa educação católica sobre o fenómeno de Fátima. Alguma coisa a surpreendeu? Da investigação? Eu conhecia pouco. Alguma coisa, não é? Conhecia, porque já tinha ido lá, inclusivamente, em trabalho, quando esteve cá o Papa João Paulo II, estive lá, portanto, sabia do segredo, sabia que havia 3 pastorinhos que tinham dito que viram na Cova da Iria Nossa Senhora. Mas muita coisa me surpreendeu. Desde logo, por exemplo, esta questão que acabamos de falar agora, a questão da República... Sim, e a compra dos terrenos antes do processo estar validado, aquele momento em que a Lúcia diz que a Nossa Senhora lhe diz para aprender a ler, foi uma coisa que eu achei muito curiosa, porque eu fiquei com a nítida sensação que ela era de facto uma miúda muito inteligente, muito viva e que queria ir para a escola. E essa revelação tão particular pareceu-me que também dependia um bocadinho disso. Tudo isso me foi muito surpreendente, sem dúvida nenhuma, a forma como todo o processo se desenrolou, como cresceu. Eu sabia muito pouco e foi uma aprendizagem pessoal, antes de mais, e acho que isso se reflete depois um bocadinho na forma como o livro está escrito, porque eu estava quase a contar a história para mim mesma. Vamos lá perceber como é que isto aconteceu. Acho que se eu perceber, as pessoas que vão ler também vão perceber. E foi uma descoberta, como já disse, muito interessante. Gostei muito. Portanto, para si, este fenómeno não tem uma conclusão. É apenas a compilação de factos da jornalista Patrícia Carvalho. Como disseram e bem, eu acho que eu tiro as minhas conclusões e cada leitor tirará as suas conclusões. Há uma coisa que eu acho evidente e que tenho repetido, que é: não há nenhum documento que prove o que é que aconteceu efetivamente naqueles 6 meses de 1917, se as crianças viram de facto alguma coisa, se julgam que viram, se foram instruídas, se foi uma maquinação, não há nada que prove. Portanto, eu acho que isso, acreditar ou não que Nossa Senhora apareceu na Cova da Iria, vai sempre depender da fé de cada um, da crença de cada um. Não vale a pena agora, como fizeram vários autores ao longo de décadas, dizer não, isto foi tudo uma maquinação, ou não, ou isto acreditamos piamente em cada palavra que a Lúcia disse. Não vale a pena, acho que ficará a crença de cada um. A partir desse momento, há de facto uma construção clara por parte da Igreja, sobre a qual já falamos. O Bispo também era um devoto de Lourdes, portanto, ele monta Fátima à semelhança de Lourdes, na forma da sua organização. Ele sabia como é que funcionava e sabia as potencialidades que um santuário desse trazia, sobretudo no contexto em que estávamos também no país, em que a Igreja precisava, de facto, de se reforçar. Portanto, há sempre a dúvida em relação ao momento inicial, digamos assim. Depois acho que se torna claro que há uma construção
A jornalista Patrícia Carvalho tem curiosidade em ir a Fátima na visita do Papa Francisco a A Portugal? jornalista Patrícia Carvalho já foi adjudicada para essa função. Portanto, Sim. estarei lá no dia 13 de maio, é verdade. Sim. E com alguma mas é- curiosidade em particular? Não, eu, como disse, já estive na visita do Papa João Paulo II. Bem sei. E, portanto, Personalidades já bem sei diferentes, como é não que é? funciona em termos de... Acho que a massa humana acaba por ser o mais mais emocionante impressiona, de não é? tudo aquilo e o que mais impressiona, sem dúvida nenhuma. E o Papa Mas tenho Francisco alguma suscita-lhe curiosidade? É uma figura que eu acho bastante simpática, por acaso, e suscita... Se calhar mais terrena, Quero não é? ver também como é que ele se vai posicionar em relação mais a... Menos etérea e mais Sim, Mais terrena. terreno, acho que é a melhor Muito palavra. mais, muito mesmo. mais. Obrigada. Se estiver obrigada. interessado em conhecer alguns dos factos sobre Fátima, o fenómeno de Fátima, tem este livro da Patrícia Carvalho que pode, de algum modo, ajudá-lo a perceber como é que a sociedade reagiu às aparições há 100 anos, em 1917. Muito obrigado por estar aqui, Obrigada. Patrícia. Obrigada. Sucesso e boa reportagem. Obrigada. Em maio. Obrigado.